A paz do Senhor, professores! Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a lição número 9, que tem por título O livre-arbítrio na salvação. O texto principal nos diz: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 18. É com muita alegria que queremos convidar o nosso professor de jovens, professor Enoque, para estar ministrando a aula neste dia para todos nós. A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Enoque Belmiro, estou aqui para falar um pouco da parte de Deus, né, sobre o estudo bíblico da EBD, mais específico da Revista dos Jovens, que tem por tema o Plano da Salvação. E hoje vai ser mais específico ainda, é sobre a lição de número 9. Mas antes eu quero agradecer ao nosso muito digno professor Pedro Júnior, que honrosamente me chamou para estar compartilhando com os irmãos, sobre esta lição que nós iremos falar. Nesta feita, nós vamos falar sobre a lição de número 9, que fala sobre o livre-arbítrio na salvação. A gente vai ter ali como o texto principal em João capítulo 3, versículo 18, que diz: "Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus." Nós vamos ter também como resumo da lição: a salvação é o dom gracioso de Deus, precedido pela graça preveniente, e requer do ser humano a resposta de arrependimento, fé e perseverança. Aqui nós já temos um norteador, um resumo do que vai ser a lição. É importante que quando iniciamos nossa aula, claro, né, nós temos toda uma preparação inicial de orar a Deus, estudar a lição que é proposta. Deus já tem direcionado a nossa CPAD a escolher comentaristas que são alinhados com o propósito, com a visão e com as práticas que a Assembleia de Deus já tem por norte. Sabemos que nós somos uma igreja confessionária, nós temos uma confissão, ou melhor, uma regra de fé, né, uma doutrina a ser seguida. Então, um ponto importante quando nós formos falar sobre esse assunto, sobre o livre-arbítrio na salvação, é que nós não nos apeguemos a questões de qual lado teológico nós somos. É muito claro e não se atém a isso em questão de brigas teológicas em sala, de forma alguma. Nós estamos aqui para passar o conteúdo da EBD para os jovens que estarão escutando sobre essa lição. Então, comecem pela Bíblia, compreendam o texto, compreendam não apenas o arcabouço teológico que está por trás. É necessário, sim, mas comecem pela Bíblia, comecem pela oração, pela prática da oração, porque é isso que nos alicerça para poder dar uma boa lição para os nossos jovens. Não é somente a, a compreensão e o arcabouço teórico, nós precisamos ter a prática disso, ter a prática do que nós estamos passando. E aí nós conseguimos ensinar não só com a lição, mas também com a nossa vida. Então nós vamos ter ali João 3,18 já representando a humana, responsabilidade humana sobre o primeiro passo que foi dado por Deus. Nós sabemos que o homem, ele caiu no Éden, mas ali não se fadou o plano perfeito da salvação da parte de Deus. Mas sim, Jesus Cristo foi o cordeiro imolado, santo, sem mácula, e ali foi de volta retomado o direito de podermos ser chamados filhos de Deus. Foi em Cristo, foi na cruz. Nós podemos ter a convicção de que o próprio texto ele é muito claro, João 3,18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não é que por você já não crer em Cristo, aquilo lhe condena, mas é que você não crê, você já está fadado à condenação.
mas quando nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é ali que nos vem a possibilidade de nos achegarmos a Ele, os nossos pecados serem perdoados, nós termos a reatar a amizade e a ponte que estava quebrada, que estava destruída e que Cristo permitiu, por meio da cruz, ser reconstruída, nós podemos passar por essa cruz, passar por este caminho que outrora estava derribado. Então, é importante que nós enfatizemos isso com os nossos alunos, é que existe uma responsabilidade humana. Assim como, voltar aqui a esta tela, nós tivemos a graça divina da parte de Deus de proporcionar um Salvador, mas exige de nós uma resposta humana, de nos responsabilizarmos, de entendermos que houve sim a principal, a parte de Deus de prover um caminho e uma resposta humana para que nós reconheçamos esse caminho e trilhemos por ele. E isso tudo nos permite com que sejamos salvos. Então, nós vamos agora falar um pouco sobre os objetivos da nossa lição. Apresentar o livre-arbítrio como um dom de Deus, saber o que é graça preveniente e como ela opera, explicar a salvação como uma escolha capacitada pela graça. Nós temos 3 pontos, como foram colocados aqui: apresentar, saber o que é graça preveniente e explicar como a graça divina, ela se relaciona com a resposta humana. A salvação como uma escolha capacitada pela graça. A gente vai entender mais à frente sobre a graça preveniente. Logo mais, nós vamos ter o texto bíblico, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 ao 20. Nós teremos João, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 6 ao 14. É importante que nós façamos uma leitura sequencial com os nossos alunos, para que eles possam interagir com a aula e não estarem lá somente como mais ouvintes, mas sim participantes da nossa aula. Então é importante que nós temos aí alguns versículos para serem lidos, que vocês peçam a cooperação dos alunos para fazer essa leitura sequencial, tá? Isso ajuda com que eles desenvolvam a leitura, para que eles possam estar mais abertos, né, a comunicar, a conversar na aula, discutindo sobre o assunto. Isso vai trazer mais leveza para a aula. Então, uma recomendação que nós façamos para que consigamos ter um aproveitamento para a nossa aula. Vamos começar agora a introdução da nossa lição. Nós vamos ter o texto escrito pelo nosso comentarista sobre o livre-arbítrio é um dom de Deus, compõe a dignidade humana. Nós vamos ter em vista que o livre-arbítrio ele é algo dado por Deus. E nós vamos ver até que naquele primeiro slide que foi passado, que existe a graça divina e existe a resposta humana que responde a essa graça. Nós vamos entender pela declaração de fé da nossa igreja, assim como também a compreensão, né, de quem nós somos, da onde nós viemos. Nós sabemos que nós cremos no livre-arbítrio, e é importante que a gente compreenda que existe uma necessidade de uma resposta humana frente ao plano da salvação. Não tivéssemos essa liberdade, Deus poderia escolher alguns para salvar e alguns para não salvar. Só que nós vamos entender, mediante a lição que nós estamos trazendo, que sim, nós temos uma ação divina, uma graça divina, nós vamos entender como graça preveniente de Deus que, de forma preventiva, que de forma preveniente, ou seja, antes de algo acontecer, a graça preveniente já opera para que nós possamos
ter a resposta humana e dizer: "Reconheço Jesus como meu Salvador". Não há mérito em nós de querer a salvação. Não há mérito em nós de falar: "Eu sou participante da salvação que foi dada na cruz". Não. O que aconteceu na cruz foi um ato exclusivo da parte de Deus, de redenção de pecados, sacrifício e remissão de pecados. Nós vamos também entender que existe uma necessidade da resposta humana, e isso que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é uma resposta humana frente à ação salvífica de Deus, provendo o seu Filho, e a graça preveniente, fazendo que nós compreendamos o amor de Deus. Então, iniciamos a nossa lição na introdução. O tópico 1, a gente vai falar sobre o livre-arbítrio, um dom de Deus. Afinal, o que é livre-arbítrio? Nós vamos ter a definição que é a capacidade concedida por Deus de fazer escolhas conscientes e voluntárias entre o bem e o mal. Nós vamos ter aqui a compreensão que o Criador, nesse caso, o nosso Deus, ele não queria uma obediência forçada, ou seja, sem escolha, sem com que você pudesse escolher entre sim e não. Não queria que você fosse determinado a servir a Ele, ou sequer determinado a não servi-lo. Mas sim, existia uma responsabilidade humana, aonde a dignidade humana ela vai residir em na liberdade de dizer sim ou não ao seu Criador. Nós vamos compreender de que a liberdade humana, o livre-arbítrio, ele vai estar numa junção de consciência, intelecto e vontade. E é isso que nos capacita a sermos livres de podermos dizer sim ou não. Sim ao plano salvífico de Deus e reconhecermos essa graça e por meio do reconhecimento da graça possamos aceitá-la, possamos dizer sim para essa ação amorosa da parte do nosso Deus. É importante, querido professor, que nós compreendamos e repassemos isso para os nossos alunos, que existe uma responsabilidade humana, existe uma necessidade de compreensão humana para dizer que sim, nós escolhemos a Cristo, sim, nós escolhemos por meio da graça preveniente a Cristo. Nós temos aqui neste tópico alguns subtópicos. Nós passamos pelo primeiro, sobre o que é livre-arbítrio. Pelo subtópico 2, ele vai falar sobre a corrupção total da natureza. É importante, querido professor, que nós possamos repassar para os nossos alunos e que eles tenham a compreensão que o pecado corrompeu o ser humano em toda a sua natureza, corpo, alma e espírito. E o que significa é que os intelectos, as emoções, a vontade, a consciência da liberdade, ela foi profundamente afetados. E é por isso que nós entramos no tema da graça preveniente, porque a graça preveniente é a graça divina que, pelo próprio ser humano, seria incapaz de chegar a o raciocínio lógico de entregar a sua vida a Cristo. Mas é por isso que Deus age de forma preveniente, de forma graciosa, para trazer a compreensão, essa restaurando essa capacidade de escolher aos caminhos de Deus. E aí é onde entra o subtópico 3, a responsabilidade humana. Nós vamos compreender que na Bíblia nós temos claramente um Deus chamando pessoas a uma decisão consciente. Nós vamos ter que compreender que crer também é pensar. Nós não temos que crer cegamente, mas a o nosso intelecto, ele tem que compreender a escolha de seguir a Cristo. Nós temos que compreender é uma decisão consciente que nós precisamos compreender de que estamos entregando nossa vida a Cristo e escolhemos seguir os seus preceitos, que escolhemos seguir
as suas ordenanças. Iremos para o tópico 2, a necessidade da graça. Por que a graça é necessária? Nós vamos entender no subtópico 1 do tópico 2 que a vontade humana ela foi corrompida, ela foi fragilizada, ela existe ali uma inclinação ao mal. É bem verdade que a Bíblia nos mostra que o ser humano ele ficou naturalmente inclinado ao mal, embora ele não tenha perdido a capacidade de fazer escolhas de natureza moral, mas ele perdeu totalmente a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Não é à toa que o apóstolo Paulo, na sua carta, ele traz bem claro que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, assim como nós tivemos o conhecimento do bem e do mal, nós escolhemos ter, foi uma escolha, né, de Adão e Eva, ter o conhecimento do bem e do mal, mas nesse conhecimento não trouxe a liberdade para que eles fizessem o bem sabendo, ou escolhessem não fazer o mal por justamente saber que era mal. Então a a a a natureza caída, o inclinar ao mal, que foi que aconteceu quando o pecado entrou na humanidade, fez com que a vontade humana ela fosse corrompida. E nós temos que entender o que é graça preveniente. A graça preveniente, ela é uma expressão teológica que vai se referir à ação amorosa e soberana de Deus. A graça preveniente, ele vai ter a compreensão de que Deus, na sua misericórdia, na sua maravilhosa graça, ele, para que nós possamos escolher a Ele, nós possamos ter a escolha que não é agradável às nossas convicções, pela nossa inclinação ao mal, ele nos traz a graça preveniente, que nos capacita para escolher o certo, para escolher entregar a nossa vida a Cristo. Então, essa ação graciosa de Deus, ela não salva automaticamente, mas torna a salvação possível. E é importante que nós passemos para os nossos alunos que, para que ocorra o processo da salvação, é necessário que, inicialmente, o próprio Deus, por meio da graça proveniente, já vá nos dando a compreensão da necessidade da salvação, o reconhecimento do pecado, reconhecimento da nossa tendência, a inclinação ao mal, e nós temos que entender como essa graça ela vai operar. Querido professor, nós temos que mostrar para os nossos alunos como essa graça operou e opera. Nós vamos ter a compreensão até mesmo pelo estudo da lição, pela leitura da lição, que no Antigo Testamento Deus operou essa graça por meio da sua revelação a homens, como Enoque, como Noé, e especialmente também por meio da eleição de Abraão. Nós vimos na lição anterior que Deus elege o seu povo, e a eleição não é uma eleição incondicional, não, ela é uma eleição condicional. Então nós vamos ter aqui uma um cheiro do que nós tivemos na lição de número 8 na lição anterior. Mas focando na lição de número 9, nós vamos entender que essa foi a graça em ação na antiga aliança. Deus elegendo o seu povo. Deus escolhe Abraão e dá a formação de um povo para representá-lo na terra. Então nós vamos compreender que no Antigo Testamento ela foi aplicada dessa forma. Já na nova aliança, nós vamos ter que essa mesma graça ela opera por meio da obra redentora de Cristo no Calvário. É importante que nós tenhamos atenção muito específica. A graça preveniente, ela é uma ação de Deus que antecede a conversão e ela não anula o livre-arbítrio, mas o restaura e o capacita a dizer o sim a Deus. Então é importante que nós formos munir os nossos jovens com esse conhecimento para que eles entendam o que é graça preveniente, como essa graça preveniente ela opera nos dias de hoje. Iremos agora para o tópico 3, salvação, uma escolha capacitada pela graça. O subtópico 1
ele fala que a salvação é um dom gracioso de Deus. A salvação, ele é um dom gracioso de Deus oferecido livremente a todos os homens por meio de Jesus Cristo. É importante que nós lembremos aos nossos alunos que eh, Cristo, ele morreu por toda a humanidade. Ele morreu para toda a humanidade, mas que é necessário que nós, como seres humanos, reconhecemos o poder salvífico, o poder de perdoar pecados e reconhecermos Ele como nosso Salvador, para que for o perdão de pecados, ele possa, em nossos dias, ser aplicado em nós. É por meio do relacionamento com Jesus que a salvação é aplicada em nós. Nós só podemos receber a salvação, a chancela de utilizar a salvação por meio de Cristo, se reconhecermos Ele como nosso Salvador. O subtópico 2 ele vai falar sobre a perseverança e livre-arbítrio. A perseverança e o livre-arbítrio, ele não desaparece após a conversão. A perseverança é continuar dizendo sim a Deus diariamente. A vida cristã exige decisões diárias de fidelidade e obediência. É importante que nós lembremos um pouquinho os conceitos que foram aplicados no início da nossa revista. Nós vamos falar sobre a santificação posicional e santificação progressiva. Quando reconhecemos a Deus como nosso Salvador, existe ali a santificação posicional. Nós somos santificados. Mas é necessário que no nosso dia a dia nós eh, colhemos e plantemos, na verdade, a santificação progressiva. É importante que nós vivemos em santidade para que, sim, nós tenhamos perseverança em continuar dizendo sim a Deus diariamente. É uma escolha que tem que partir da gente. É responsabilidade nossa essa escolha. Que nós tenhamos um momento de hora de revisão com os nossos alunos para que essas informações que foram passadas, elas sejam claras e fiquem fixas na mente deles. E aqui nós vamos ter um momento de falar logo no finalzinho da lição. Assim que nós acabamos de passar toda a lição, nós falarmos sobre os tópicos que foram passados, sobre que o livre-arbítrio ela é uma capacidade de escolha entre o bem e o mal, mas para que nós possamos ter esse livre-arbítrio, para escolher entre o bem e o mal, entre o bem e o mal, voltado para aceitar e reconhecer Jesus como Salvador, é necessário uma graça preveniente, é uma ação de Deus que desperta o pecador, que vai trazer a compreensão de que o pecador está na sua condição de pecado e ele traz a compreensão da justiça e do juízo mediante o pecado. Então, a graça preveniente vai nos habilitar para escolher o bem. E a resposta humana é necessária para que nós possamos nos arrepender e ter fé em Cristo. Nós possamos dizer sim para a bondade de Deus em nossas vidas. É importante que os nossos alunos compreendam que essa resposta ela não acaba na hora que nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, mas é um dever nosso de perseverar até o fim na fé. É necessário que nós tenhamos em dia a nossa manutenção de compreensão de estar em Cristo. E por fim, a conclusão. E eu deixo aqui uma frase para que vocês reflitam com os vossos alunos. A salvação é um caminho de decisão constante, sustentados pela graça. Que a nossa escolha diária seja andar com Cristo. Que nós possamos o tempo todo compreender que a graça de Deus é que nos habilita a reconhecê-lo como Salvador. E essa mesma graça tem nos sustentado até aqui. É importante que em toda a nossa aula, o nosso os nossos objetivos eles sejam claros e alinhados com a lição. E eu reforço para que quando você estiver preparando sua aula, professor, nós tenhamos o cuidado e o esmero de apresentar o livre-arbítrio como um dom de Deus. Saber o que é graça preveniente e como ela opera. E explicar que a salvação como é uma escolha capacitada pela graça. Meus queridos professores, espero que Deus os use poderosamente neste domingo de EBD. Que vocês estejam cheios de presença de Deus
Não se esqueça, não é somente uma preparação para dar uma aula. Existe a necessidade de orar, de buscar a Deus, muito além do que a Escritura. A Escritura é a base mais importante, mas nós precisamos ter um relacionamento com aquele que nós iremos ensinar, sobre aquele de quem nós iremos ensinar. E temos uma vida de oração, em busca a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Foi uma honra de estar apresentando esse tema com vocês. Abraço. Tchau, tchau. Olá, professores, estamos com mais um momento EBD. Isso mesmo, aqueles 5 minutinhos você apresenta para a igreja o que vocês estão estudando no domingo pela manhã. É o momento de convidar todos os jovens para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Faça o momento EBD na sua congregação. Olá, professores, estamos com mais um momento de dicas e subsídios pedagógicos para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. A dica trazida na lição consiste no professor apresentar a lição e perguntar aos alunos: você já teve que fazer uma escolha difícil? O que te levou a decidir por um caminho e não outro? Ouça os alunos com atenção, fazendo relação com escolhas espirituais, como por exemplo, escolher seguir a Cristo ou não, perdoar ou guardar mágoa, obedecer à vontade de Deus ou seguir os próprios desejos. Depois, nós precisamos explicar que a salvação é uma oferta divina, mas exige uma resposta humana que pode escolher aceitá-la ou rejeitá-la. Nós também queremos complementar trazendo a dica da dinâmica tempestade de ideias. Primeiro você vai perguntar aos seus alunos o que seria graça. É possível que muitos deles digam que é um favor imerecido. Agora você vai perguntar o que seria a graça preveniente. E aí tem um conceito mais aprofundado, digamos assim, mais específico do que falar só de graça. Ouça os alunos, escreve um quadro, o que eles disseram e depois explique para eles conforme o ponto 2 da lição nos ensina, para que esse conceito fique bem gravado no coração dos nossos estudantes. Esperamos que você tenha gostado. Desejamos a todos uma aula abençoada. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, algum comentário caso ache necessário. Nossos vídeos vão ao ar toda quarta-feira após estudo para professores de adultos, salvo algum imprevisto. Fiquem com Deus, a todos, a paz do Senhor.